Olá, pessoal do nono ano, como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Nas últimas aulas nós falamos sobre o cubismo, na última aula, sobre as características, né, como eles faziam e tudo mais. E na aula de hoje nós vamos falar sobre as fases do cubismo, tá? Lembrando que são três fases. A primeira fase cesaniana, eu prefiro falar cesaniana, mas tem outro nome disponível no roteiro para vocês. Fase analítica, que é a segunda fase, e a fase sintética, que é a terceira fase. Então, a primeira fase, que é a fase cesaniana, ela vai acontecer entre 1907 e 1909, tá? Eu vou colocar uma imagem para vocês aí, que é o autorretrato de 1907 de Pablo Picasso. Então, essa fase, ela vai ser uma fase... já indica que nesse período foi caracterizado pela influência dos trabalhos do artista plástico francês Paul Cézanne. Então, eles vão se basear nesse artista Cézanne, que tem aqui uma imagem em uma obra dele, onde ele faz a maioria das suas obras é de natureza morta. Por isso, esse período se chama cezaniana, pois tem como a base o artista Paul Cézanne. Nessa fase, nessa fase, os artistas começaram suas experiências com as simplificações da forma. E mais tarde passaram a representar figuras dispostas em um mesmo plano. Então vejam, percebam nessa obra do autorretrato. Então eles começam aí a trazer as questões mais geométricas para a representação. Então não é em si ainda aquela desconstrução, mas tem um início aí. Eu olho essa obra, me parece um desenho de um gibi, uma Turma da Mônica, não sei, cada um pode ter uma leitura, né? Mas é o início, né? Era como se elas estivessem abertas na tela, vista de frente pelo público. Então, não tem perspectiva, não tem nada, né? Tem só essas formas simples. A fase analítica, ou hermética, ela vai acontecer entre 1909 e 1912. Eu vou colocar duas imagens para vocês aí. À esquerda está o Poeta de 1911, do Pablo Picasso. E à direita está o Violino e Castiçal de 1910, de Braque. Percebam, olha as formas que essas duas obras têm. Percebam as cores que eles utilizam. A fase analítica caracterizou-se pela cor moderada. Então, eles não tinham essa explosão de cores, era uma cor mais contida, acentuando esses tons de marrom, preto, cinza e o ocres, né? Que é um tom de marrom mais pro preto, assim. E essa decomposição da forma chegou a níveis tão elevados que, ao final, a figura ela acaba por se tornar irreconhecíveis. Por exemplo, vocês olhando essa obra aí, vocês conseguem identificar algum objeto? Eu consigo identificar alguns objetos, como os instrumentos musicais. Já na obra do poeta, não consigo identificar nenhuma imagem. Então, é essa decomposição que essa fase analítica traz, com as cores mais terrosas, né? E a última fase é o cubismo sintético, de 1911, tá? Eu vou colocar duas imagens para vocês. À esquerda está o Homem no Café, 1914, de Gris, e à direita a Mulher com o Violão, de 1908, de Braque também. Observem essas imagens. O cubismo sintético caracterizou-se pelas cores mais fortes e o retorno ao figurativo. O que é figurativo? Figurativo é quando eu olho para aquela imagem e eu consigo entender o que o artista está passando, né? Eu consigo encontrar ali um personagem, um instrumento, como tem ali, ou a fisionomia humana. Então, é figurativo, eu consigo reconhecer essa imagem. Na medida em que buscou tornar as figuras reconhecíveis novamente, mas sem voltar a um tratamento realista. Então, eles voltam a trazer o figurativo, mas sem o realismo, ainda na sua essência cubista. Nessa fase, passa a empreender o método de colagem. É bem legal vocês perceberem. Colagem ou assemblagem. Na Mulher com o Violão, nós podemos perceber
que tem várias cores ali sobrepostas. E acreditem, isso é colagem de papel. Então, são vários recortes que eles vão fazendo e vão montando essa imagem, tá? Então, eles fixando objetos de objetos reais na tela. Então, não era só papel que eles usavam objetos também para colar na tela, como pedaços de madeira, vidro, metal, entre outros materiais. Além disso, introduziram recortes de jornais com palavras e números. Vocês podem ver que tem a esquerda ali, nas duas tem recortes de jornais com palavras, tá? Esse recurso era utilizado a fim de explorar os limites das sensações visuais que a pintura insinua, explorando os sentidos do tato também. Então, as pessoas, além de olharem para essa obra, podiam estar experimentando essa sensação do tato, de colocar a mão e sentir o objeto. Então, a assemblagem é quando utiliza não só papel para fazer. Papel seria colagem, mas a assemblagem é quando eu utilizo mais de um material, né, para fazer essa colagem. Como eu falei ali, metal, vidro, madeira, entre outros. Então, são essas 3 fases do cubismo que nós vamos ver, relembrando. Primeiro, fase cesariana, que é a sua fase mais simples, né, quando eles começam a decompor a imagem. Segunda, fase analítica, que não tem o figurativo, eu não consigo identificar direito o que eles estão querendo trazer, o que eles estão representando. Trazem a cor marrom, meio azulado, ocre, entre outros. E a fase 3, que é a fase do cubismo sintético, que é onde eles vão voltar à sua essência do figurativo, né, de trazer o figurativo novamente, porém com cores mais fortes e usando colagem e assemblagem. Então, gente, essas são as 3 fases, é isso que nós vamos estudar no roteiro de hoje. Então, um beijo para vocês, qualquer dúvida me chame e até a próxima aula.